Eu sei que economizar não é uma tarefa fácil e às vezes você gasta em coisas que na verdade são necessárias para o seu dia a dia, como por exemplo a alimentação, o seu almoço e sua janta. Ou até mesmo você se pega naquela situação em que você precisa ter uma alimentação um pouco mais balanceada ou talvez uma alimentação totalmente saudável, e aí você na correria do dia a dia ou para economizar opta por pegar o salgado que tem ali na lanchonete, que é um pouco mais barato, é rápido, fácil e acabou. Mas vamos lá, eu vou dar uma sugestão de cardápio que ela é simples, não é muito cara e eu levei aproximadamente uma hora e meia para montar ela e vai render a semana toda. E a dica de hoje é justamente essa: eu vou tentar ajudar você a ter uma alimentação um pouco mais balanceada. Não sou nutricionista, mas na verdade eu vim trazer um macetezinho para você conseguir economizar e tá comendo aquilo que você sabe que você pode comer na medida que você pode comer. Antes de falar em si sobre os ingredientes que eu utilizei aqui, você tá vendo que eu tenho aqui 8 potes desses de marmita reutilizáveis. Eles podem ser levados ao micro-ondas, podem ser congelados, lavados e utilizados mais de uma vez. Eu comprei 10 unidades, eu paguei aproximadamente R$35 e aqui eu só tô com 8 delas, porque duas já estavam usando, e vou organizar bonitinho aqui e já vou colocar logo em seguida o arroz. Se você tá com uma dieta equilibrada, você tá trabalhando na sua alimentação, você pode utilizar o arroz integral ou aquele arbóreo também. Para o gasto calórico diário, eu usei apenas 125 gramas de arroz aqui em cada marmitinha. Dependendo do seu gasto calórico diário, você pode pôr um pouco mais ou um pouco menos. Isso depende também do objetivo que você quer ter. Se você quer ter apenas uma alimentação mais regrada, ou de repente você quer ter uma reeducação alimentar, isso daí eu te recomendo avaliar um pouco mais a fundo. E o grande macete aqui dessa minha panela elétrica, que ela tem esse cestinho todo furadinho, onde eu consigo colocar qualquer tipo de alimento para poder ele ser cozido a vapor durante a preparação do arroz. Isso é muito legal, muito saudável, e eu não vou mudar exatamente nada no gasto que eu tenho para fazer esse arroz. Então aqui eu optei por cozinhar a batata e a cenoura. Você pode utilizar o legume ou o ingrediente que você mais gostar. E se você é daqueles que enjoa comer a mesma coisa todo dia, fica tranquilo. Eu recomendo você a preparar 2 tipos de carne pelo menos. E aí você vai poder facilitar aí, alternar a sua marmita conforme a sua vontade naquele dia. Aqui eu tenho 1 kg de acém cortado em cubos, que eu fiz na panela de pressão com um pouquinho de batatinha, molho, os temperinhos bons. E eu tenho também 500 gramas de acém moído 2 vezes para a nossa carne moída, que a gente vai alternar aqui. Você pode nesse caso utilizar um frango de repente ou um peixe, o que for da sua preferência. Eu usei aqui o que estava fácil e rápido para mim no dia de hoje. Eu coloquei entre 100 e 150 gramas dessa carne em cada marmita. Bom, e você pode também adicionar feijão. Eu não fiz aqui no momento ainda, mas para as próximas marmitas também eu posso colocar feijão, posso colocar outros legumes, ou de repente, se você achar interessante, você pode colocar 2 tipos de carne numa só marmita. Mas qual que é o ponto mais importante de tudo isso, depois que você explicou o que você fez aqui? Esse que é o nosso principal objetivo: fazer análise do que realmente valeu a pena ou não em fazer essas marmitas. Bom, o objetivo número 1 foi cumprido, que é a gente ter o controle da nossa alimentação. Então aqui eu tenho exatamente o quanto vou consumir de calorias diariamente, quais são os ingredientes que eu utilizei. Inclusive aqui eu posso controlar a quantidade de sal, colocar uma quantidade menor para a gente manter a saúde em dia. De repente também a quantidade de óleo você reduz aí também, para você poder ter ali o alimento mais saudável possível. Agora o ponto número 2 e talvez o mais importante, que é a questão do gasto financeiro. Assim como eu comecei o vídeo falando que muitas das vezes a gente acaba desperdiçando um pouco, gastando um pouco mais em coisas que realmente são necessárias, como por exemplo a alimentação. Eu fiz aqui 8 marmitas. Vamos considerar que eu tenha feito apenas 7 para a gente usar a semana inteira, só para você ter uma conta simples comigo. No restaurante aqui próximo da televisão, uma marmita mini que dá para uma pessoa e tem quase a mesma quantidade de alimento que eu preparei aqui, sai em torno de R$18. Se eu fosse até o restaurante todos os dias, eu teria gasto R$126 em marmita durante uma semana. E quanto que você gastou para preparar cada uma dessas marmitas? Bom, e para a gente fazer essa conta, eu vou usar valores médios aqui da minha região. Pode ser que mude um pouquinho para a sua cidade ou para o supermercado que você costuma comprar. De todo o arroz que eu coloquei aqui nas 8 marmitas, eu usei aproximadamente 1 kg. Então eu vou colocar aqui R$5 de arroz na minha conta
para ficar fácil. Isso, e com relação à carne, eu não utilizei toda ela, ainda ficou uma quantidade boa ali para eu fazer outras marmitas se eu quisesse. Então eu vou colocar aqui R$8 da minha carne moída e R$12 da minha carne de panela. Um valor aproximado aí só para facilitar a nossa conta. Da minha ida ao mercado, eu comprei um pouco mais de 1 kg de cenoura, um pouco mais de 1 kg de batata e eu não utilizei nem um pouco disso. Para chutar alto, eu vou colocar que eu usei aqui R$2 de batata e R$2 de cenoura. Eu usei muito menos que isso, mas só para facilitar a nossa conta. E sem contar o macarrão, que eu já tinha preparado em uma outra situação ali, eu vou colocar também R$2 de macarrão, que eu também acho muito. Se você for considerar o tempero que eu utilizei, alho, um pouco de cebola, o orégano, sal, vamos pôr aí mais uns R$3 de tempero também, chutando bem alto. Até o momento eu gastei R$34 de ingredientes para montar essas 8 marmitas. E quanto que isso sai por dia? Isso sai exatamente R$4,25 por dia. Então assim, uma comparação bem básica, bem rasa. Também não estou considerando o tanto que eu gastei de gás ali, mas se você fosse colocar aí uns R$10 de gás que você gastou num preparo, ainda assim o valor vai ficar abaixo do que você está gastando ali no restaurante. Então já pensou gastar R$4,25 numa marmita? Nem que fosse R$10 que eu ia gastar para preparar uma marmita com mais ingredientes e mais itens variados ali, ainda assim sairia praticamente metade do preço de uma marmita que eu compraria ali no restaurante, que eu não sei a quantidade de sal. Então, segundo pré-requisito que a gente imagina aqui, que é o fato de você economizar financeiramente para um gasto realmente necessário. Você não vai deixar de se alimentar durante a semana. E o terceiro e último ponto que eu não considero essencial, mais ideal, que é justamente o aprendizado e o desenvolvimento. É bem simples. Toda vez que você dedica o tempo a fazer alguma coisa que de repente você não tem o hábito de fazer, você está aprendendo, você vai ganhando mais experiência e mais conhecimento. Com as tentativas vão vir os acertos, vão vir os erros, e isso vai te ensinar muita coisa. Então tá aqui as minhas lindas e belas marmitinhas, super gostosas. Usei poucos ingredientes fáceis e rápidos que eu gosto. Você pode adicionar, incrementar de repente a sua marmitinha aí, mas o objetivo principal é mostrar a importância de você de repente prestar atenção naquilo que você está investindo e que está gastando. Por mais que sejam coisas necessárias do dia a dia que você não pode abrir mão, consumir ou de ter, mas você tem alternativas sim para ter uma melhor economia daquilo que você está fazendo. Dá trabalho? Com certeza dá trabalho. Eu tive que separar um tempo, estou plantando e colhendo frutos e eu sei que lá na frente isso pode fazer e vai fazer muita diferença. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É uma dica simples e rápida que talvez você já tenha ouvido, mas você esquece de praticar ou você deixou passar. Começa a colocar em prática na sua vida essas pequenas mudanças diárias que eu tenho certeza que no final vai fazer um efeito muito grande para você. Beleza? Então aquele beijo que é de graça e até a próxima.